Seguindo nosso estudo do mês da Bíblia de 2025 com o estudo da Carta aos Romanos, vamos compreender que é muito comum que a gente se sinta em uma batalha constante contra o pecado, não é? Tentamos, falhamos e muitas vezes nos perguntamos: por que é tão difícil viver a vida que Deus quer para mim? O apóstolo Paulo responde a essa questão de uma forma surpreendente e cheia de esperança. Ele nos convida a entender que a nossa luta não é em vão, porque fomos transformados em algo novo e poderoso. Neste estudo, vamos mergulhar em um dos textos mais importantes da Bíblia sobre o batismo e a nossa identidade em Cristo. Vamos descobrir como o batismo nos une a Jesus em sua morte e ressurreição, nos libertando do domínio do pecado de uma vez por todas. Preparem-se para entender que a vida cristã não é apenas uma luta, mas uma vitória já garantida. Vamos juntos descobrir a verdadeira liberdade que temos em Cristo Jesus. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vindo ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Neste vídeo, vamos estudar o capítulo 6 da Carta aos Romanos, do versículo 1 ao 14. Vamos refletir sobre os seguintes temas: a nova vida em Cristo, livres do pecado pelo batismo. Somos batizados na morte de Cristo, a crucificação do homem velho. Vivos para Deus em Cristo Jesus, a chamada para uma vida de obediência. A nova vida em Cristo, livres do pecado pelo batismo. Romanos 6 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia para entender a vida cristã após a salvação. Nele, o apóstolo Paulo explica como o batismo nos une a Cristo e nos liberta do poder do pecado, dando início a uma nova maneira de viver. A pergunta essencial que Paulo está respondendo à comunidade é: continuar no pecado para a graça aumentar? Por isso, vamos ler o versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Havemos de permanecer no pecado para que a graça superabunde? De modo nenhum. Como nós que estamos mortos para o pecado, poderemos ainda viver nele? O estudo começa com uma pergunta que talvez muitos de nós já tenhamos feito. Paulo menciona que onde o pecado se tornou abundante, a graça se tornou ainda mais. Isso poderia levar alguém a pensar: se a graça aumenta quando pecamos, então vamos continuar pecando para que Deus nos abençoe ainda mais? A resposta de Paulo é direta e enfática: de modo nenhum. Ele mostra que essa ideia é totalmente errada. A vida do cristão não é sobre pecar para receber mais perdão, mas sim sobre viver uma nova vida, longe do pecado. Essa nova vida começa com o batismo, que é a chave para entendermos essa mudança radical. Somos batizados na morte de Cristo. Vamos ler o versículo 3 e 4. Ou ignorais que todos os que foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em novidade de vida. O batismo não é apenas um rito, é um ato profundo que nos une a Cristo. Paulo explica que, quando somos batizados em Jesus, somos batizados na sua morte. Isso significa que, na visão de Deus, morremos para o pecado junto com Cristo. Batismo é morte e sepultamento. A imersão na água simboliza que nosso homem velho, que representa a nossa natureza pecadora, foi sepultada com Cristo. Da mesma forma que o enterro é definitivo, nosso passado de pecado foi deixado para trás de forma irrevogável. Batismo é ressurreição para uma nova vida. Ao sairmos da água, simboliza a ressurreição de Cristo e nossa própria ressurreição para uma nova vida. Agora, somos chamados a viver de uma maneira diferente, seguindo o exemplo de Jesus. Caminhar em uma novidade de vida significa
adotar uma conduta moral reta e uma vida que agrade a Deus. Para os pais da Igreja, como São João Crisóstomo, o batismo é visto como um sepultamento do pecado e um renascimento para a justiça. Ele diz que a água é o sepulcro e o ventre para os batizados, onde o pecado morre e a nova vida nasce. A crucificação do homem velho. Vamos ler o versículo 5 ao 7. Pois, se fomos unidos a ele pela semelhança da sua morte, seremos também pela semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, pois quem está morto está livre do pecado. Nosso homem velho, a parte de nós que estava sujeita ao pecado, foi crucificado com Cristo. Isso significa que a nossa natureza pecadora perdeu o seu poder sobre nós. Assim como a morte de um criminoso na cruz o liberta de qualquer condenação, nossa morte espiritual com Cristo nos liberta do domínio do pecado. Já não somos mais escravos dele. Pelo batismo, morremos com Cristo para ressuscitar com ele, através da ação do Espírito Santo. Está gostando do estudo? Se sim, curte o vídeo. Assim você me ajuda a evangelizar e impulsionar a palavra de Deus para mais pessoas. Obrigada! Vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos ler do versículo 8 ao 11. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que Cristo, ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como a morte não tem mais poder sobre Jesus, que ressuscitou para viver eternamente para Deus, o pecado não deve ter mais poder sobre nós. Aqui, Paulo nos dá um mandamento claro: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso é um ato de fé, é uma decisão consciente. Precisamos nos enxergar como novas criaturas que pertencem a Deus e não mais ao pecado. Com o batismo, temos a condição de vencer a tentação, a chamada para uma vida de obediência. Vamos ler do versículo 12 ao 14. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como quem de entre os mortos ressuscitou, e os vossos membros a Deus por instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas da graça. Paulo conclui com instruções práticas. Ele nos diz para não deixarmos o pecado reinar em nossas vidas. Nossos corpos, que antes eram usados para fazer o mal, agora devem ser entregues a Deus para fazer o bem. A grande promessa é: o pecado não terá mais domínio sobre nós. Por quê? Porque não vivemos mais sobre a lei, que apenas mostrava o pecado, mas sobre a graça, que nos dá o poder para vencê-lo. A graça de Deus nos capacita a viver essa nova vida. Portanto, esse bloco de texto bíblico nos ensina que a vida cristã é uma mudança completa de direção. O batismo simboliza essa mudança, nos unindo a Cristo em sua morte e ressurreição. Essa união nos liberta do poder do pecado e nos capacita a viver uma vida dedicada a Deus. A mensagem principal é que, pela graça de Deus, já não precisamos mais ser escravos do pecado. Em vez disso, somos chamados a nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Amém? Deixe seu comentário, eu vou amar ler. Se a mensagem de hoje tocou o seu coração, deixe seu like neste vídeo para apoiar o projeto. Compartilhe o vídeo com sua pastoral, amigos e familiares católicos. Em nosso próximo encontro, avançaremos para Romanos capítulo 6, versículo 15 ao 23.
Por isso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos estudos bíblicos. Para aprofundar ainda mais seus conhecimentos e sua caminhada de fé, visite o site Voz Conhecer. Lá você encontrará materiais e cursos bíblicos que, sem dúvida, enriquecerão sua fé, catequese e pastoral. Não esqueça de continuar acompanhando os vídeos do canal para seguir conhecendo a Deus através da minha voz. Até a próxima! Paz e bem!